Daniel 5, de 1 a 6. Diz assim: o rei Belsazar organizou uma grande festa e convidou 1000 homens importantes do seu reino. Nessa festa, o vinho correu livremente. Todos. Durante a festa, enquanto todos bebiam, Belsazar se lembrou dos vasos de ouro e prata que haviam sido levados para a Babilônia muitos anos atrás por Nabucodonosor, quando ele destruiu o templo em Jerusalém. Belsazar ordenou que as taças e vasos fossem trazidos para a festa, para que ele, os príncipes e suas mulheres bebessem nessas taças. Então, trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei e os príncipes e as suas mulheres beberam das taças, enquanto bebiam o vinho, usando as taças sagradas, faziam votos e louvores aos seus deuses, feitos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. De repente, enquanto eles bebiam nas taças sagradas, todos viram dedos de uma mão de homem escrevendo algo na parede do palácio que ficava em frente às lâmpadas. E o rei viu claramente os dedos escrevendo. O seu rosto ficou pálido e assustado. Ele ficou tão apavorado que seus joelhos batiam um contra o outro e suas pernas vacilaram. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Os irmãos podem assentar. Queremos falar nesta noite sobre os erros do rei Belsazar lá em Babilônia. Quantos erros esse homem cometeu? Primeiro, ele deu festa para ostentar a sua carnalidade. Deu uma festa para ostentar a sua carnalidade. Versículo 1 diz: deu festa a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na sua presença. O vinho representa o pecado que também embriaga e faz a pessoa perder a moral e os seus princípios. Ele não teve visão do sagrado. Belsazar não teve visão do sagrado. Um dos maiores prejuízos do ser humano é perder a visão do sagrado. A Bíblia deixa de ser sagrada. Por isso muitas pessoas não leem mais a Bíblia, porque elas não acreditam na Bíblia, elas não creem na Bíblia. É mais fácil orar, sonhar de noite com anjos, com Deus falando, do que ler a Bíblia. Muitas pessoas já abandonaram a Bíblia. Infelizmente, até pessoas crentes abandonaram a palavra de Deus. Por falar nisso, hoje começa a Semana da Bíblia. No próximo domingo será o Dia da Bíblia, que será bem comemorado na nossa igreja. Perder a visão do sagrado. A Bíblia não é sagrada. Os hinos não são mais sagrados. A música de igreja não é sagrada. Ela pode ser cantar na igreja qualquer outro tipo de música. É perder a noção do sagrado. O templo não é sagrado. Nessa pandemia nós ouvimos muito isso, não é? Nós somos a igreja não é o templo. A igreja somos nós, até aí é verdade. Mas nós não podemos jogar fora o templo. Não podemos abandonar o templo. Tudo no templo desta igreja e de outras igrejas foram consagrados somente para o serviço do Senhor, somente para o trabalho do Senhor. Não podemos perder a noção do sagrado. Um dia, a irmã Thalita, não desta igreja, mas da outra igreja que eu pastoreei no Rio,
irmã Thalita, foi missionária de missões nacionais. Pessoa crente, consagrada, piedosa. Ela chegou para mim e falou: pastor, eu tenho uma mesa redonda, de madeira, com 4 cadeiras. No apartamento que nós moramos agora, lá na Tijuca, não tem espaço para ela. Eu não quero vender a mesa, eu quero doar a mesa. Mas eu não quero doar para qualquer pessoa. Se eu doar para qualquer pessoa, está arriscado botar baralho ali em cima da mesa, colocar garrafa de cerveja. Eu quero doar para uma pessoa crente. Até para doar uma mesa, a pessoa não perde a noção do sagrado. Esse homem, Belsazar, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu avô, tinha trazido de Jerusalém, do templo sagrado. Estava lá guardado em algum lugar do palácio. E ele mandou trazer aquelas peças, somente para zombar, somente para beber bebida alcoólica naqueles vasos sagrados. Ele cometeu o pecado da zombaria. Há pessoas que zombam da justiça de Deus. Acham que nada é sagrado, que Deus nem existe, que Deus não vai fazer o que promete fazer na Bíblia. Ele zombou daquilo que pertencia a Deus. Ele zombou dos vasos sagrados. Há pessoas que escrevem coisas erradas, não é? Coisas desagradáveis, zombando de Deus. Até na igreja há pessoas, não nesses bancos novos, mas no banco antigo, era todo rabiscado, pessoas que escreviam no banco com a chave, com a ponta da chave. Pessoas que perderam a noção do sagrado. Não tem o temor de Deus, como pregamos nesta manhã. O servo de Deus não pode perder a visão do sagrado. O seu corpo também é sagrado e pertence ao Senhor nosso Deus. Então você não pode fazer com o seu corpo o que você quer. Você precisa guardar o seu corpo, guardar a mente, porque você é uma pessoa especial para Deus. Não pode perder a visão do sagrado. Terceiro erro de Belsazar: ele não adorou o Deus verdadeiro. É um erro tremendo não adorar o Deus verdadeiro. Versículo 4 diz: deram louvores aos deuses de ouro e de prata, e de cobre, e de ferro, e de madeira, e de pedra. Dando louvores aos deuses que não falam, não veem, não ouvem, não fazem nada. Isso é zombar do Deus verdadeiro. Belsazar trocou o Deus verdadeiro por deuses falsos. É mais fácil agradar o inimigo e a si mesmo do que agradar ao nosso Deus. O diabo também tentou Jesus. Não é só o irmão, não somos nós somente que somos tentados. Ele tentou Jesus da seguinte maneira: tudo isto te darei. Eu te darei todas as riquezas do mundo, se prostrado me adorares. Eu te darei todas as riquezas do mundo, se prostrado me adorares. Teve coragem de falar isso para Jesus, que é o dono de tudo. O dono de tudo é Jesus. O diabo não é dono de nada. Todas as riquezas do mundo pertencem a Deus, não pertencem ao diabo. Um dos proprietários de uma danceteria, certa ocasião, falou comigo o seguinte: pastor, há 2 meses eu perdi o sono de madrugada. Eu vi uma voz dizendo o seguinte: eu não quero você lá. Então eu vendi a
minha parte na sociedade. Eu não quero você lá. É preciso adorar o Deus verdadeiro. Há muitas vozes no mundo. E então agora, nessa pandemia, na internet, tem cada áudio, muitas vozes, muitas vozes. Nós precisamos separar tempo para ouvir Deus. É preciso até disciplinar o nosso tempo. Disciplinar o nosso tempo. Aqueles áudios grandes, aqueles vídeos enormes, e mais isso, e mais aquilo, perda de tempo. Você vai ver aquilo ali, e daquilo ali vai ver outro e tal, e tem um link para você ir para a internet, para ver o que a pessoa pediu para você ver, e de repente, passa 1 hora, e você jogou o tempo fora, não leu a Bíblia e nem orou. Em quarto lugar, quarto erro do Belsazar, na aflição, procurou astrólogos e adivinhos. Ele viu aquela mensagem na parede. Mene, mene, tekel, urfazim. Não sabia o que era, mandou chamar os adivinhos do reino. Mandou chamar os astrólogos. As pessoas que têm contato com o além, para descobrir. Ninguém sabia ler aquelas palavras. Há pessoas que não chamam Deus nem na dificuldade. Há muitos anos, há quase 40 anos, eu fiz curso de capelania hospitalar no Rio. E durante o curso, toda quinta-feira à tarde, eu tinha que visitar uma ala do hospital evangélico. Eu cheguei num quarto, bati, abri devagar. Ali estava um homem operado e com um acompanhante. Quando eu falei, eu sou pastor, eu vim fazer uma oração por você, ele deu um grito dentro do quarto e me expulsou do quarto. Mandou embora. Eu me controlei, saí devagar, fechei a porta devagar, bem devagar mesmo, para não bater nem um pouquinho. Quando terminei de fechar a porta, ele deu uma gargalhada lá dentro. Há pessoas que não querem saber de Deus nem na dificuldade. Há pessoas que na dificuldade procuram primeiramente os amigos, os parentes, os médicos, procuram ajuda de todo mundo, menos de Deus. Um outro erro de Belsazar, na aflição, deixou Deus por último. Deixou Deus por último. Isso é um grande erro. Deixar Deus por último. Versículo 12. Procurou Daniel quando não havia mais jeito. Assim mesmo por recomendação da sua mãe. A sua mãe chegou ali, viu aquele quadro, aquele ambiente horrível, todo mundo apavorado, o filho apavorado. E ela disse: meu filho, o seu avô trouxe uns jovens lá de Israel, e tem um que se chama Daniel. Ele é um sábio, é capaz dele adivinhar o significado dessas palavras. Então mandou chamar Daniel.
A essa altura, Daniel não era um jovem. Ele era um velho, cabelos brancos, barbas brancas, um homem santo, que a Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia com a janela aberta, direto para Jerusalém. Um santo homem de Deus foi conduzido àquele ambiente de podridão espiritual. Deus quer fazer parte da sua vida, não quer ser procurado em último lugar. Há crentes que estão desvinculando Deus de várias áreas da sua vida. Bom, eu vou estudar a lição da escola dominical, aí é com Deus, né? Eu vou ler a Bíblia porque eu tenho que dar uma mensagem e tal, né? Então é com Deus. Agora, eu vou trabalhar, deixa Deus falar. Vai fazer um negócio, deixa Deus de lado. Não podemos desvincular Deus de área alguma da nossa vida. Há pessoas que não querem que Deus se intrometa na sua vida particular. Um homem, em certa ocasião, me falou isso. E não queria que ninguém da igreja se intrometesse na sua vida particular. E eu procurei apaziguar o coração dele, mas eu fiquei triste. Porque quando a pessoa tem a vida correta, ela não tem essa preocupação. Todo mundo pode saber da sua vida, se não há podridão alguma nela. Deus mandou uma mensagem para o rei. Deus poderia ter escrito aquelas palavras na língua dos caldeus, e o rei teria lido. Parece que Deus escreveu aquelas palavras enigmáticas para que o seu servo Daniel pudesse entrar naquele ambiente e ditar a condenação. Algumas coisas, meu irmão, que você tem que fazer. Não tem jeito. É com você mesmo. Deus vai usar o irmão. Deus poderia fazer de outro jeito, mas Ele quer colocar você naquela situação para ser usado por Ele. Deus sempre valoriza os seus servos. Na aflição, Belsazar deixou Deus por último. Um outro erro de Belsazar: não aprendeu com a experiência do seu avô. O livro de Provérbios diz que é sábia aquela pessoa que aprende com a experiência dos outros. Versículo 20 diz: mas quando o seu Nabucodonosor, a respeito de Nabucodonosor, quando seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Versículo 22, não se humilhou, mesmo sabendo o que tinha acontecido com seu avô. A Bíblia diz, Daniel, capítulo 4, versículo 20, que por causa do seu orgulho, Deus humilhou seu avô Nabucodonosor ao ponto de viver no pasto com os bois, comendo capim. Os estudiosos dizem que ele foi acometido por uma forma de loucura chamada licantropia, que faz a pessoa se julgar como um animal inferior. Belsazar não foi suficientemente sábio para aprender com o erro do seu antepassado. Você não tem de se perder porque
os seus antepassados não se salvaram. Muitas pessoas já me disseram, não, eu vou seguir a religião dos meus pais. Vou seguir a religião dos meus pais. Meus avós, então eu vou continuar na religião dos meus pais, dos meus avós. Não querem aprender o que a palavra de Deus nos recomenda. Belsazar não entendeu a mensagem do Senhor. E que mensagem? Versículo 26. Contudo, Deus, o teu reino, contou o Deus o teu reino e acabou. Mene, o teu reino foi contado e acabou. Acabou. Versículo 27, Tekel, você foi pesado na balança e foi achado em falta. Está faltando. Você sabe que sua vida tem fim e que um dia terá de prestar contas. Todos nós sabemos disso. Versículo 29, o Farzim, ele mandou proclamar a respeito de Daniel, que ele seria o terceiro dominador no reino e na verdade tinha acabado. É não entender a mensagem, não é? Deus estava acabando de dizer a ele, o seu reino foi colocado na balança, foi achado em falta e acabou. Aí ele chama os seus auxiliares, manda colocar um cordão de ouro em Daniel e proclamar que ele era agora uma autoridade do reino. O reino acabou naquela noite. O rei da Pérsia, naquela noite, entrou em Babilônia. Está na história secular, é claro, não está na Bíblia. Havia um rio que cortava a cidade de Babilônia. E o rei da Pérsia, rei Ciro da Pérsia, fechou o rio. E a água deixou de correr. E os soldados passaram por baixo do muro que atravessava o rio. Naquela noite, Ciro, rei da Pérsia, entrou em Babilônia. E Belsazar foi morto. Deus está falando, e não atende. Um dia vem o juízo de Deus. Em Números capítulo 32, versículo 23, tem uma palavra pesada como esta de Daniel. Diz o seguinte: o teu pecado te achará. O teu pecado te achará. Deus escreveu a condenação de Belsazar na parede, mas hoje ele quer escrever o seu nome no livro da vida. O teu pecado te achará. A pessoa pode viver no pecado um tempo, 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos, mas um dia o teu pecado te achará, o teu pecado vai te cobrar. Um dia o teu pecado te achará. O rei desejou festa, bebedeira, prazer mundano, mulheres, ao invés de desejar servir e honrar o Deus verdadeiro. Precisamos fazer a escolha certa. Nessa pandemia, estamos muito preocupados. Preocupados em ter saúde, preocupados em não perder o emprego,
preocupado com a saúde dos familiares, preocupado com o futuro da igreja. Há muitas preocupações, mas a nossa maior preocupação é ter a certeza absoluta que o céu está garantido para você. Quantas pessoas já morreram nesses últimos meses de muitas doenças, inclusive de Covid? E para onde essas pessoas foram? Para o céu ou para o inferno? Essas pessoas que estão morrendo de Covid e ainda vão morrer de Covid, estão indo para o céu ou para o inferno? É preciso fazer a escolha certa. O seu Raimundo tinha uma propriedade grande, e ele foi indenizado, porque a sua propriedade seria um açude. O açude ia cobrir a sua lavoura, o seu sítio, sua propriedade. Então chegou o dia dele ir à cidade para receber a indenização. Então ele foi para receber 10 contos. 10 contos. 10 contos de réis. Era muito dinheiro. E quando ele voltou, estava todo mundo reunido na sala da casa dele, esperando, né? E ali estavam, então, várias pessoas esperando receber dele um presentinho. Uma pessoa pediu um vestido para o casamento da sobrinha. Minha sobrinha vai casar, tal, vestido é caro, quer dar um vestido. Ele disse, tá bom, eu vou dar o dinheiro para você comprar o vestido para sua sobrinha. Uma moça, funcionária lá do sítio dele, que estava noiva, pediu uma trempe de ferro para o fogão a lenha. Ela ia casar, né? Tinha o fogão, mas estava faltando a trempe de ferro. Ele disse, não, eu dou a trempe para o seu fogão. O primo dele, que também trabalhava no sítio, pediu um jegue. Pediu um jegue de presente. Bem, uma outra pessoa pediu um par de botinas. Uma menina pediu um par de óculos. O sonho dela de usar óculos, né? Pediu um par de óculos. Lá num canto da sala estava o José, funcionário, um jovem funcionário do sítio. Estava lá o José, quietinho. O seu Raimundo falou com ele, ô José, você não falou nada? Você não vai querer nada? Eu vou dar um presentinho para você. Qual é o seu presente? Ele disse, o seu Raimundo, eu quero fazer um pedido ao senhor. Não, pode fazer. Eu quero pedir a mão da sua filha em casamento. Olha só. Eu quero pedir a mão da sua filha em casamento. O único que soube pedir. Pediu alto. Talvez você esteja pedindo a Deus um carro, um novo emprego, uma casa nova. Mas o mais importante é pedir ao Senhor a salvação. Senhor, salva-me. Quando esta vida acabar, eu quero ir para o teu céu e viver contigo. Esse é o maior pedido. É o melhor pedido que você pode fazer ao Senhor, nosso Deus, nesta noite. Eu quero me salvar. Esse é o meu maior pedido. Belsazar cometeu tantos erros. E morreu mal.
errou a vida toda e morreu mal. Na Bíblia nós temos o exemplo de Sansão. Sansão passou a vida toda fazendo bobagens, mas morreu orando. Morreu orando. Terminou bem. Há pessoas que passam a vida toda orando e morrem mal. Morrem fazendo bobagem. É preciso terminar bem. Vi um vídeo essa semana, o cidadão estava dizendo sobre coisas ruins que aconteceram no passado. Ele disse que o carro tem um retrovisor, um espelho pequenininho, que ajuda você a olhar lá atrás. Mas tem também o para-brisa enorme, que ajuda você a olhar para frente. Não tem que ficar olhando o que aconteceu lá atrás. Olha para frente. Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os nossos pecados, para nos dar vida e vida eterna, vida em abundância. Jesus Cristo quer levar você para o céu. Você tem que olhar para frente. Não olhe para trás. Eu já fui pecador, mas isso e tal, o pecado lá de trás está me atraindo ainda. Larga de olhar o pecado lá atrás. Não olhe para esse vidrinho, esse espelhinho. Olhe para o retrovisor, o vidro do para-brisa lá na frente. Todas as coisas que Deus tem mostrado para você. Que Deus nos abençoe e ajude o meu amigo a fazer o melhor pedido nesta noite. Senhor, eu quero ser salvo. Eu quero viver contigo o resto da minha vida. Amém?